Queridos irmãos, irmãs, os textos litúrgicos desta quarta-feira coloca diante de nós Jesus que passa por toda a região, por todas as cidades, em todos os locais, levando a boa nova, a palavra de Deus, levando a cura, levando a libertação a todos que necessitem de tais acontecimentos. Nós vemos a sogra de Simão Pedro, que se encontrava doente, e pedem a Jesus que curem a ela. E Jesus realiza esta cura, eliminando a febre. O que chama atenção a nós, a nossa reflexão, o nosso modo de pensar deste acontecimento é justamente a atitude desta mulher, que imediatamente após a sua cura, a libertação daquela febre, se levanta e começa a servir. A disposição em se colocar na presença de Deus, a decisão de deixar a graça de Deus fazer-nos servos, servo dentre todos. Deixou para trás tudo que aprendia, provavelmente se encontrava de cama, porque o Evangelho diz que ela se levanta e começa a servir. Porque passa, quando Jesus passa pela nossa vida, tudo passa, tudo se transforma, tudo fica para trás. E nós somos convidados a ter a reta decisão de segui-lo fielmente. As prioridades da nossa vida. Deixar tudo para trás para servir a Jesus que nos ama, que serve-nos no seu amor, se entregando por nós. Esta decisão ela é diária na nossa vida. Nós precisamos sempre nos colocar na presença de Deus, quando Cristo vem ao nosso encontro. São Paulo, na primeira carta, na primeira leitura de hoje da carta aos Colossenses, nos fala da palavra de Deus, que chega até nós e nos transforma interiormente. Deve produzir frutos no nosso coração e desenvolve cada dia mais em nosso meio a graça divina. Mais uma vez, a palavra de Deus em destaque. Ontem nós escutávamos Jesus falando a centralidade, a importância que deve causar em nossa vida a palavra de Deus. Mais uma vez, o Senhor Jesus, através de Paulo, na carta, coloca esta revelação a nós. E é justamente seguir a palavra de Deus, observar a palavra de Deus que nos faz buscar o anúncio na nossa própria vida das ações de Deus em nossa vida. Deus que age, Deus que conduz, que nos transforma. Quantas ações de graças nós recebemos da parte de Deus, quantos milagres, e nós devemos nos colocar à disposição dele. Seguir anunciando com o nosso servir, com muito amor a Deus. Jesus fazia isso. Passou ali, cura aquela mulher, mas segue. Quantas pessoas traziam? Todos que tinham doentes, atingidos por males, os levaram a Jesus. E Jesus colocava a mão em cada um deles, curava e passava por todos os lugares, curando, expulsando demônios. Mesmo quando sai para um lugar deserto, para rezar, para ter um momento com o Pai, as pessoas o seguem, as pessoas vão até Ele, de toda forma querendo receber a graça. Mas Jesus diz, eu preciso ir a outros lugares, a outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque é para isso que eu fui enviado, a pregar a todos os povos, a todas as nações, assim como nós, pelo nosso batismo, recebemos esta mesma missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Ide e proclamai o Evangelho a todos. É viver esse ide constantemente, é viver esse ide com toda a força do nosso coração. São Gregório Magno, que hoje celebramos sua memória, Papa da Igreja, doutor, pastor, nos ensina os seus textos, justamente esta realidade. Ir ao encontro de Deus, anunciar a palavra. Ele se coloca à disposição inteiramente da graça de Deus para ser instrumento do anúncio do Evangelho. E nós precisamos também deixar que a nossa vida seja esse instrumento. Deus quer se utilizar de nós para chegar a tantos povos, a tantas nações, a tantos lugares. E por isso nós devemos confiar na graça de Deus, confiar no seu amor, que deseja modelar o nosso coração segundo o seu coração. O salmista, para nós hoje, canta a realidade da confiança, confiar na clemência de Deus, agora e sempre.
todos os dias da nossa vida, confiar em Deus, louvar pela graça inesgotável derramada em nossas vidas, esperar em Deus na sua bondade, que é grandiosa, confiar de todo o nosso coração na clemência de Deus. Não lamuriarmos, não ficarmos resmungando aos quatro cantos da nossa vida pelas dificuldades que encontramos pelo caminho. Elas são fáceis de serem superadas quando nós olhamos para a própria vida de Cristo Jesus, que passou por muitas dificuldades para fazer o Evangelho chegar a todos os povos, chegar a cada um de nós, a nossa vida. Ou seja, Deus quer de nós discípulos que se colocam à disposição na missão. Peçamos a Deus a graça por intercessão de São Gregório Magno neste dia, sermos capazes de anunciar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso coração, sermos instrumentos eficazes na mão de Deus. Nós, por nós mesmos, como bem sabemos, somos incapazes de fazer qualquer coisa. Somos fracos, somos falhos, pecadores, mas quando nós temos a graça de Deus em nossa vida, que nos guia, que nos conduz, quando nós confiamos inteiramente nessa graça, nós nos tornamos instrumentos eficazes. De um instrumento fraco, falho, para instrumento eficaz. A graça de Deus que realiza isso em nós, nos coloca a servir. Sozinhos, estamos doentes, fracos, acamados, como a sogra de Simão Pedro. Mas quando Jesus nos cura, nos dá a graça, nós conseguimos nos levantar e servi-lo de todo o coração. Que isso seja sempre claro na nossa vida. Servir a Deus quando Ele nos concede a graça, porque esta graça é a força de que precisamos diariamente para permanecer de pé. Não deixemos que as realidades contrárias que batem à nossa porta todos os dias nos afastem do caminho de Deus. São muitos percalços, muitas tentações. O inimigo do tempo tenta nos afastar de Deus, mas a graça é muito maior. O amor de Deus é muito maior. Ele passa em todos os lugares, coloca a mão sobre todos, cura todos aqueles que precisam da cura, liberta todos aqueles que precisam ser libertos dos demônios impuros. Sustenta-nos na nossa fé, mas nós precisamos confiar. Se não confiarmos, nós fraquejamos. Se fraquejamos, nos entregamos às ações do maligno. Se entregamos às ações do maligno, nos perdemos da graça de Deus, perdemos o céu, a salvação. Portanto, estejamos atentos diariamente, meus irmãos. Eu preciso buscar a Deus, servi-lo de todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre